Boa tarde a todas, boa tarde a todos os companheiros. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a minha amiga Ada, a quem agradeço especialmente essa oportunidade de estar aqui com vocês. E como a Ada já disse, eu estive com ela em Florianópolis, num evento também sobre Previdência Social, um seminário, né, Ada, que fizeram no sindicato do Judiciário também, né? Foi do Judiciário também, né? Eu acabo misturando os eventos porque estou só fazendo isso. Eu sou servidor de carreira da Previdência há 33 anos. Eu fiz o concurso em 1985, fui bancário 2 anos antes e me especializei no tema. Além do tempo de trabalho no tema, também fui me especializar estudando como que funcionam os sistemas de proteção social mundo afora. Até para a gente desmontar algumas mentiras que são ditas sobre o nosso sistema de proteção social. Então, nos últimos meses, eu já estive em 21 estados da federação, deveria cumprir os 27, como fiz na PEC 287, mas agora eu vou ter que interromper essas andanças Brasil afora, porque assumi um outro compromisso com os 9 governadores do Nordeste. Devo administrar o consórcio de desenvolvimento sustentável dos estados do Nordeste, então falei para a Ada que este é o meu, não é o último hoje, Ada, porque eu ainda tenho em Belo Horizonte amanhã cedo, mas é a última etapa dessas andanças Brasil afora para falar sobre Previdência. E eu vou, aqui o tempo não é o adequado, eu falei para a Ada que para que a gente esgotasse o tema, nós precisaríamos de uma manhã ou uma tarde para falar de toda, não só da conjuntura, mas de toda a estruturação de sistemas de proteção social. Porque o fundamental aqui, nesta oportunidade, é que a gente conheça do assunto para poder debater o assunto. Ninguém debate o que não conhece. E este assunto, esse tema Previdência, gente, eu reconheço, ele é muito árido. Poucas pessoas se dedicam a esse tema, né? Aqui a Maria Regina, advogada previdenciária, mas é profissão e você faz isso no seu dia a dia. Aliás, quero parabenizar pela sua exposição com foco na questão de gênero. Eu vou falar um pouco também, não com a sua propriedade, né? Porque eu também acredito o seguinte, você fala de uma coisa quando você vive aquilo. Você fala com propriedade quando você vive aquilo, né? Quando a gente fala assim, eu vou falar de preconceito racial. Se você não é negro, você pode até falar, gente, mas você não sentiu na pele o que é o preconceito racial. Se você vai falar de combate à fome, é legal falar, importante estudar, mas vai falar com propriedade quem passou fome, quem sentiu na pele aquilo, né? E falar de preconceito ou de questões de gênero, vai falar com propriedade quem sofre o preconceito, né? Que são as mulheres. Então, eu vou tentar ajudar aqui, Maria Regina, mas você falou com propriedade e com conhecimento de causa. Eu combinei com a Ada também que eu vou fazer um panorama geral de como é o sistema, porque é importante a gente entender a lógica do nosso sistema de proteção social. Não adianta nada eu vir aqui e falar dos temas. Esse tema aqui ele está mudando, ele vai fazer uma mudança paramétrica aqui, vai fazer uma mudança de conceito ali. Se a gente não entender a lógica do sistema, o nosso debate fica fragilizado. Então é importante saber, por exemplo, né, algumas questões conceituais. Por que a Seguridade Social está na Constituição? Por que é importante a gente ter essa diferenciação de gênero na regra? Não é só porque nós vamos compensar as mulheres, não. Aí tem um caráter histórico da história, da construção da nossa sociedade. Né? Quem aqui leu A Elite do Atraso vai saber do que eu estou falando. Aliás, sugestão, é uma leitura muito interessante do professor Gessé de Souza. Como que a nossa sociedade foi estruturada? Para a gente entender o que se passa hoje, e não é só na Previdência, não, gente, para a gente entender o que está acontecendo no Congresso Nacional, para a gente entender o que está acontecendo na sociedade, é importante nós entendermos como que a nossa sociedade foi estruturada. Sem conhecer a história, muitas vezes a gente não entende o presente. E essa relação, e nós vamos falar disso,
não me entendam mal, por concepção de vida, eu sou anti qualquer tipo de violência, qualquer mesmo. Violência verbal, violência física, violência não vai nos levar a nada, né? Mas eu não posso deixar de falar aqui, fazendo essa ressalva que não é violência, mas eu não posso deixar de falar sobre luta de classes. E eu não estou falando do ódio de classes, não estou falando guerra de classes, estou falando da disputa que se dá na sociedade. Porque se a gente voltar lá atrás, na Idade Média, o que acontecia na Idade Média? Vamos lembrar aqui da nossa escola, né? Quem não aprofundou o estudo, pelo menos vai lembrar da escola, a relação suzerano-vassalo. O que definia quem era suzerano e quem era vassalo? Se você nascia do lado de lá do muro, do lado de cá do muro. Se a gente nascia do lado de lá do muro, era bacana, não fazia nada. Se nascia do lado de cá, produzia bens para entregar para o cara do lado de lá, de graça. É uma relação de senhor-escravo. Claro que hoje nós não temos esse grau de relação, mas ele não é tão distante. O que define a situação de uma pessoa hoje? É em que família que ela nasce. Por quê? Porque a mobilidade é muito pequena. Nós temos mobilidade social? É verdade, você é pobre porque você não acordou cedo. Se você tivesse acordado cedo, tivesse trabalhado, você estava rico. Isso é verdade? Gente, não é. Portanto, tem uma tese que eles tentam colocar, eles que eu digo, é o governo, é uma parte da sociedade, e a sociedade dominante, tentam empurrar para nós o seguinte: o que vale é a meritocracia. E definitivamente, gente, isso não vale. Onde é que está a meritocracia na herança? Alguém me explica? Não tem. Não tem, não existe, essa é uma falácia. Se nós pegarmos, e aí isso explica, né, a estruturação do nosso sistema, explica a realidade. E eu vou entrar nela agora. Por que o Constituinte, depois de 2 anos de debate, resolveu colocar o artigo 194 na Constituição? Primeiro, o capítulo da Seguridade está dentro da ordem social, cujo tema central é o primado do trabalho. Para nós isso é fundamental. Às vezes a gente passa batido, né? A doutora Maria Regina abordou alguns aspectos da Constituição que eu deveria fazer também. Eu não tenho essa facilidade de botar um PowerPoint aqui e ficar... Eu brigo com ele. Ele vai para frente, eu já falei o que estava na frente, então eu não uso PowerPoint. Prefiro só falar. Mas vamos lembrar aqui, o artigo 194 da Constituição diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada com contribuições de toda a sociedade. Por que ele diz isso? E aí está um conceito para nós que é caríssimo. E ele é chave para explicar o nosso modelo. O modelo de Seguridade Social baseado na solidariedade, no regime de repartição. Que o governo, o Paulo Guedes, quando foi lançar a nova Previdência, que não tem nada de novo, gente, nada. É velho. Mas nós vamos resolver o problema da Previdência porque nós vamos combater os privilégios. Balela. Não combate um privilégio. Então vamos lá. No lançamento ele fala o seguinte: o nosso sistema de proteção social, a nossa Previdência hoje, ela é insustentável, ela é obsoleta, ultrapassada, está falida, e se nós não mudarmos, o Brasil quebra. 3 mentiras. Desculpem a dureza, né, e a realidade que eu tenho que dizer, mas não vou dizer que não é verdade. Não, se não é verdade, é mentira. Nenhuma das 3 afirmações são verdadeiras. Por quê? Bom, vamos desmontar a obsolescência dela. O mundo abandonou o regime de solidariedade? Não. O nosso sistema, nós não inventamos, gente. O nosso sistema de solidariedade, ele é fundamentado no sistema europeu, alemão, do início do século passado, Otto von Bismarck. O sistema mundial, em regra, é baseado neste conceito de solidariedade. Por quê? Porque nós já vivíamos num modelo capitalista. E aqui alguém tem dúvida de que o modelo capitalista, o modelo que nós vivemos, e aqui não vou fazer juízo de valor, gente, não vou entrar na discussão ideológica, não é isso. Vamos falar da realidade. O nosso sistema é o sistema capitalista.
O capitalismo tem por objetivo, por norma, por preceito, reduzir desigualdade? Alguém acredita que tem? Não. Qual é a lógica do modelo capitalista? Maximizar o lucro. Eu me resolver. O capitalismo funciona para que o dono do capital tenha um retorno remunerando o intermediário, que é o dono da mão de obra, que somos nós trabalhadores. Em qual medida? Depende. Você tem alguns graus de capitalismo menos selvagem ou menos explorador e alguns graus de capitalismo mais explorador, onde se retira direito de maneira genérica, o máximo possível para você maximizar o seu lucro. Então, nessa lógica, onde não há nenhuma condição do próprio sistema proteger as pessoas, é preciso ter algum mecanismo de proteção social. Eu vou me explicar melhor. O nosso sistema reproduz desigualdade. O combate à desigualdade, por isso está na Constituição, no início, e a doutora Maria Regina aqui mostrou, no início, nos primeiros artigos, estão lá a redução da desigualdade social, o combate à pobreza, a promoção social. Como que se faz isso? Com política pública. O maior sistema de distribuição de renda e proteção social do Brasil é a Seguridade Social. Ah, e é só aqui? Não, é no mundo todo. Vamos olhar o que a Europa fez. Na OCDE, a quase totalidade dos países continuam adotando o regime de repartição solidário. Por quê? Porque ele conforma um colchão de proteção social que lá eles chamam, né, em vários países chamam de welfare state ou de estado de bem-estar social. Por que isso? E Henry Ford já falava isso no início do século passado. Henry Ford, símbolo do capitalismo, precursor da produção em série ou da maximização do lucro, dizia o seguinte: nós, capitalistas, nós, elite, precisamos cuidar para que não falte o básico para eles. Porque se faltar o básico para eles, nós corremos risco. Quem leu As Veias Abertas da América Latina? Eduardo Galeano. Eu me lembro no livro, você vai se lembrar, que o Henry Ford ficava imaginando o proletariado ou as classes pobres invadindo o espaço deles, como ele se dizia que era um bando de lagostas que vinham comendo tudo. Isso é uma convulsão social. Por quê? Porque se faltar o pão, se imperar a desilusão, a descrença e a fome e a miséria, você vai ter convulsão social. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo e, inclusive, no Brasil. A gente esquece. Final da década de 90 tinha saque em supermercado, vocês se lembram? As pessoas entravam, catavam tudo, claro que tinha bandidagem no meio, mas tinha fome, tinha desespero. E ninguém quer isso. Para evitar que haja essa convulsão social, você precisa ter um mecanismo que garanta o mínimo para as pessoas. E nós estamos falando aqui de mínimo. Maria Regina, a média de benefícios do regime geral da Previdência é R$ 1.404. Gente, quem ganha R$ 1.404 não é privilegiado, não é rico. E 90% da economia do 1 trilhão, lembrando que esse 1 trilhão, gente, é uma cabala. De onde o cara tirou 1 trilhão? Não explica. Requerimentos foram feitos, diga de onde vem 1 trilhão. É 1 trilhão. Tem que economizar 1 trilhão. A primeira coisa que me veio na cabeça, quando ele falou 1 trilhão, a primeira medida que me veio na cabeça foi revogar a Lei 13.586. A Lei 13.586, que foi a medida provisória 795 de 2017, não sei se todos se lembram, foi convertida em lei. Ela chamava MP do trilhão. Por quê? Porque ela concede isenção tributária no valor de R$ 1 trilhão. Para quem? Para pequenos empresários? Não. Empresas petrolíferas estrangeiras. Olha isso. Para que raio nós temos que conceder isenção tributária para empresas petrolíferas estrangeiras? Eles abriram a exploração do pré-sal, quebraram a indústria nacional e trouxeram as petrolíferas estrangeiras, mas não sem dar um presente antes, que é a isenção tributária. R$ 1 trilhão. Ora, se quer 1 trilhão em 10 anos, revoga 13.586, você já tem 1 trilhão.
né? Mas não é disso que se trata. Por isso que eu digo que a reforma não é uma reforma, é um ajuste fiscal na conta do trabalhador. Nós não temos problema em debater reforma, nenhum. Eu quero debater reforma, eu acho que nós precisamos fazer uma reforma. Mas então você concorda em tirar direito? Quem é que diz que reforma pressupõe tirar direito? Está equivocada a discussão. Nós topamos fazer discussão de reforma porque há uma injustiça tributária no financiamento da Seguridade Social. Há uma injustiça tributária no nosso modo de tributação. Todos nós aqui sabemos que nós, servidores públicos, não temos como fugir. Desconto na fonte. Ganhou acima de, eu não sei como é que está a tabela agora, mas uns 6, 7 pau, 27,5%. Não tem por onde fugir, é desconto na fonte. Agora, todo mundo paga? Claro que não. Óbvio que não. Existem artifícios contábeis e legais para que gente que ganha muito não pague. Eu vou dar um exemplo, está nos jornais aí. Não vou falar nada que não tenha fonte. Dá um Google, vocês vão ver. O dono do Itaú fez a retirada dele para o Labore no último semestre. 6 milhões de reais. Retirada para o Labore. Dono de empresa não tem salário, tem retirada. 6 milhões de reais. Sabe quanto pagou de imposto de renda? Zero. Zero. Distribuição de lucro e dividendo é isento de imposto de renda. Agora, fala sério, gente. O peão ganha 1.900 conto, começa a pagar 7,5%. 1.900. O cara saca 6 milhões e paga zero de imposto de renda. Aí eles vêm falar assim, não, mas se pagar é bitributação. Engraçado. Só o Brasil e... Não. Estônia. O Brasil e a Estônia. Só esses dois países no mundo não cobram tributo sobre a distribuição de lucros e dividendos. O resto do mundo está errado, nós que estamos certos. É isso. Se nós cobrássemos o imposto de renda, e eu queria radicalizar essa discussão refazendo o modo de tributação no país. É possível refazer, é necessário refazer. Por quê? O pessoal adora, né, especialmente o presidente da República, adora os Estados Unidos. Então tá bom, vamos trazer a regra americana para cá. Não precisa fazer nada, esquece a nossa regra, não precisa inventar nada. Vamos trazer a regra americana de tributação, onde o imposto de renda vai a 35%, onde a transmissão da herança ela só vai 60%, 40% fica para o Estado. 40% da herança que é transmitida fica para o Estado americano. Na França é 60%, no Japão é 50%, na Alemanha é 50%. Aqui, em média, 5%. Então tem injustiça, gente. O dono do capital, todo mundo sabe o que quer dizer distribuição de juros sobre capital próprio? Alguém conhece isso? Não. É bem engraçado. Esse não tem nem na Estônia. É só no Brasil. É verdade, gente. Não existe no mundo a isenção de tributo sobre distribuição de juros sobre capital próprio. Eu vou explicar o que é isso. Peguei o Cepacristo hoje. Você tem uma empresa, ganhou do papai, não teve nenhum trabalho, tem lá 1 milhão de capital na sua empresa. A Mônica tem uma empresinha dela que ela rala e ela precisa, chega no final do mês, ela não consegue pagar empregado, ela não tem capital de juros, ela pega no banco. Todo mês ela pega um dinheirinho no banco e ela paga juro. No final do exercício, para apurar o resultado da empresa da Mônica, o que a contabilidade, o que a legislação admite? Que ela pegue todo o dinheiro que ela pagou de juro para o banco, que é despesa financeira para funcionar a empresa, e deduza do lucro, antes da apuração do resultado. Então você pega o que você gastou de juro para o banco, você deduz do seu resultado antes de você pagar o imposto de renda. Eu acho justo. Ela não tinha o dinheiro, ela se esforçou, pegou lá, emprestado, pagou juro para o banco, enfim, deduziu. Como é seu nome? Nazário. O Nazário, que recebeu a herança do papai, tem lá 1 milhão de capital, não pegou 1 centavo emprestado, chega no final do ano, sabe o que o Nazário pode fazer? Simular o juro sobre o capital que é dele, ele aplica Selic no juro do dinheiro que é dele, deduz do imposto de renda
o dinheiro que é dele, que ele não pagou de juro, e não contente com isso tudo, com essa lambança, ainda ele pode distribuir para ele esse valor, que é a simulação de um juro do capital que é dele. Ele distribui para ele mesmo. Chama de distribuição de juros sobre capital próprio. Olha que engenharia bacana. Para que ela serve? Para dar dinheiro para o Nazário que já tem dinheiro. Isso é justo? Só tem no Brasil. Se a gente acabasse com essa figura, só de acabar com essa figura contábil, que é um privilégio, nós teríamos entre 12 e 15 bilhões por ano de receita. Isso é uma estimativa rasa. Se nós aplicássemos a regra do imposto de renda igual para todos, eu não estou nem falando de alíquota de 35%, não estou falando de nada disso, a mesma regra para todos, nós teríamos anualmente 92 bilhões de arrecadação a mais no imposto de renda. Então você soma 15, 12, 15 com 92, está aí, ó, o Paulo Guedes diz que precisa de 100 bilhões ano, já está aí. Não precisa mexer no resto, e tem muito mais para mexer. Eu nem falei das heranças. A distribuição, a movimentação de patrimônio em herança, existe um imposto que vocês devem conhecer, que é o ITCD, é um imposto estadual. Ele é regulado por uma resolução do Senado, ele não é lei. A resolução do Senado é que estipula o teto. Ela existe pela Constituição, mas a alíquota é regulada por uma resolução do Senado. Hoje, no máximo, ela pode ir a 8%. Os estados cobram 5% na sua grande maioria. Tem 3 estados só que cobram 8%. Mas se fosse a 40%, que é a média mundial, não precisa nem ir aos 60% da França. Pega os 40% da média mundial, nós arrecadaríamos mais 51 bilhões ano. Ou seja, tem por onde tirar, gente. Tem de onde tirar. Não é preciso fazer esse desmonte do sistema de proteção social. E a proposta, a PEC 06, ela tem 2 pilares. Um, que a Maria Regina já falou, desconstitucionalização. Tirar da Constituição as regras. Ah, mas o relatório agora mudou. Não mudou. O relatório, inclusive, em alguns pontos, aprofunda a desconstitucionalização. Ele tira o artigo 201A, que falava abertamente que desconstitucionalizava tudo, mas ele continua aprofundando a desconstitucionalização. E o segundo pilar, que é a substituição do modelo solidário pelo modelo de capitalização individual. Então, vamos voltar aqui à lógica da Constituição. Por que o Constituinte colocou essa proteção social como responsabilidade de toda a sociedade? Com equidade. Não é igualdade, é equidade. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Isso é equidade. E por que isso está na Constituição? Porque, gente, definitivamente, né, eu respeito todas as categorias profissionais. Todas elas têm valor. Todas as profissões têm valor. Mas todos nós aqui sabemos que tem algumas delas que nós queremos passar longe. Nós e nossos filhos. Eu vou citar algumas sem demérito a nenhuma delas, mas eu tenho 2 filhas. Quando elas nasceram, eu não falei assim, filhinha, você vai ser uma lixeira de primeira. Você vai correr atrás de um caminhão a noite toda, 20 quilômetros para catar lixo e limpar a cidade. Alguém fala isso? Claro que não. Alguém fala, filhão, você vai varrer rua todo dia, vai ser um brilhante varredor de rua. Ninguém quer isso. Ninguém fala isso. Nós queremos atividades, profissões qualificadas, com formação, claro, com uma remuneração decente. Ninguém quer essas profissões, mas fiquemos todos tranquilos. Não vai faltar lixeiro, não vai faltar varredor de rua, não vai faltar pedreiro para bater concreto, não vai faltar. Por quê? Porque é da natureza da sociedade. Não existe mobilidade, gente. O filho do trabalhador braçal, muito provavelmente vai ser trabalhador braçal. Muito provavelmente vai ocupar as posições com menor remuneração, com mais baixa qualificação, que aos 50 anos de idade não tem nem emprego e nem saúde. Isso é responsabilidade de quem? Quando você foi fazer sua casa, se chamou quem? Foi você? Bater concreto? Não. Quando você acorda de manhã e vai fazer sua caminhada, você quer lixo espalhado na rua? Não, ninguém quer. Alguém tem que recolher esse lixo.
e essas pessoas estarão lá para recolher o nosso lixo. Hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Essas pessoas precisam ter proteção social. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, não, o sistema de capitalização é mais justo, porque você vai viver do que você acumulou. As mulheres acumulam menos. Claro. Claro, nossa sociedade, gente, ela é patriarcal, ela é machista, ela é preconceituosa. Não precisa ir longe. Olha ao nosso redor. Eu faço um esforço enorme para não só não ser machista, mas para combater o machismo. Mas eu vou te falar que a gente faz nada. Eu sou um cara que ajudo. Grande porcaria ajudar, gente. Qual é a responsabilidade de quem ajuda? Quem é responsável pelo... Ah, a mulher entrou no mercado de trabalho. Não, sem ser a duras penas. Quem que organiza o lar? Deixa por nossa conta para ver. A gente ajuda. E fica lá igual um dois de paus. Aí a esposa tem que dizer, faz isso, faz aquilo. Faz... Mas se largar a casa, lascou. Minhas filhas eram pequenas, minha esposa saiu para fazer um treinamento. Viajou. Eu tenho o diário dessa semana. Eu rolo de rir. No terceiro dia, minha filha fala, pai, eu não aguento mais miojo. No quarto dia, eu peguei o carro e fui atrás. Eu estava para ficar louco. Porque nós não sabemos fazer em vários aspectos. Quem é que cuida das crianças? São os homens, a gente ajuda. E os idosos? E os idosos doentes? Alguém aqui conhece o filho que largou a profissão para cuidar do papai com Alzheimer? Eu nunca vi. Nunca vi. Agora, filha, nora, neta, sobrinha, enteada, as mulheres, não precisa nem falar. Apareceu, a mamãe está muito ruim, alguém tem que cuidar. Não tem o que falar, é a mulher. O cara só olha de lado e fala, pô, vai ser difícil, vou ficar, torcer por você. Porque é isso. A sociedade é assim, infelizmente. Portanto, não é compensação, é justiça. As mulheres, elas acumulam menos. Num sistema de capitalização individual, e vamos lá para o Chile. Eu conheço muito o Chile porque estive lá em 2 ocasiões oficialmente chefiando missões do Brasil para discutir o pilar solidário. O Chile privatizou a Previdência na década de 80, assim como a Argentina, assim como a Bolívia, assim como a Venezuela. 30 países no mundo, só 30, implantaram o modelo de capitalização. 18 voltaram atrás. 18. Tem algum problema aí. E os outros 12, pelo menos, ficaram felizes? Não. Estão tentando voltar atrás. Por que não consegue? Por que o Chile não conseguiu? Em 2006, foi a primeira missão que eu fui ao Chile. Bachelet era a presidenta, na eleição discutiu retomar o pilar solidário, a Previdência Solidária. Não conseguiu por quê? Porque vocês imaginam, mais de 30 anos depois de implantada a capitalização, como é que funcionaria? É importante a gente saber. Todo mundo aqui já ouviu falar do custo de transição? Todo mundo já ouviu? Alguém sabe o que é o custo de transição, que o Paulo Guedes se nega a dizer? Foi decretado sigilo, depois disse que acabou o sigilo, mas ele disse que não vai apresentar o custo de transição. É bem simples isso. O que é o custo de transição? O modelo que ele disse que agora tirou do relatório, eu não tenho ilusão, viu, gente? Até o final eles podem retomar. E se não retomar, já tem o compromisso do Rodrigo Maia de encaminhar discutir outro projeto que será encaminhado especificamente sobre a capitalização. Por que eles querem tanto a capitalização? E o que significa a capitalização? Primeiro, não façamos confusão de capitalização complementar com capitalização básica. São coisas diferentes. Eu, por concepção, não sou contra a capitalização como modelo de proteção complementar. Ela funciona. Como básica, por que não funciona? Porque ela pressupõe contribuição individual, todo mês, com valor considerável. A Previdência Básica não proporciona isso. Como é que seria, então? Qual é a proposta? Paulo Guedes fala que a Previdência está quebrada. A nova Previdência não terá déficit. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque não tem proteção. Não vai ter déficit. E por que não vai ter déficit? Olha só. Nosso sistema, artigo 195, financiado com contribuições do governo, dos empregadores e dos trabalhadores.
ela é tripartite. E ele diz quais são os financiamentos, não vou repetir aqui. Mas ele fala que os 3 atores contribuirão para a Seguridade Social. A proposta do Paulo Guedes é acabar com a contribuição do empregador, não tem mais a do governo, vai ter só a do trabalhador. E a do trabalhador vai para a sua conta individual, onde daqui 35 anos, ou 65 anos de idade, ele vai lá, vê o quanto tem, e o dinheiro é dele? Não. Ele pode sacar? Não. O que ele pode fazer? Comprar uma aposentadoria do banco de onde ele botou o dinheiro. O banco, nesse período, já ficou com 33% do dinheiro dele. Isso não é invenção, estatística, que aconteceu no Chile. O Chile tem 6 AFPs, administradora de fundo de previdência. 6. As 6 são geridas ou sustentadas ou organizadas, são filhotes de bancos. Uma delas, a Plan Vital, é do Banco BTG Pactual. Todo mundo sabe quem fez, quem criou, quem inventou o BTG Pactual? O próprio. Então, olha só, na década de 80, Paulo Guedes, egresso da Escola de Chicago, junto com José Pinheira, que é o pai do Sebastián Pinheira, que é o atual deputado, é o atual presidente do Chile. O José Pinheira, o Zé Pinheira na época era ministro da Previdência. Paulo Guedes vem, implanta a capitalização no Chile e é dono de uma das AFPs. As AFPs têm 80% do PIB do Chile, por isso que não consegue reverter mais. Você faz o que para reverter? Ou você indeniza as AFPs, ou você expropria. Eu não acredito em nenhuma das duas coisas. Portanto, elas continuam privadas. O dinheiro continua na mão das AFPs. No Chile, 80% das pessoas que se aposentaram, 80%. Eu vou deixar aqui, Ada, uma apresentação de um professor da Universidade do Chile, que mostra dados muito claros de como que é hoje a aposentadoria no Chile. Depois você distribui para as pessoas. O professor se chama Andras Uthoff, professor da Universidade do Chile, e fez parte da comissão que a Bachelet montou para tentar reverter o sistema, que não conseguiu. Eu também participei dessas discussões, nós conseguimos criar o Pilar Solidário, só isso. O que é o Pilar Solidário? É um Bolsa Família, é um BPC para quem estava morrendo de fome, e continua morrendo de fome. Então, no Chile, 80% dos trabalhadores que conseguem se aposentar, porque a grande maioria não consegue, 80% recebe menos do que um salário mínimo. 44% recebe um valor abaixo da linha da miséria. Isso não é proteção social, gente. Isso é desproteção, é desmonte do sistema de seguridade e concentração de renda na mão de quem já tem. É só isso. Para isso que serviu a privatização. Na Argentina, na época, o secretário de Previdência, lá não era ministério, era o Amado Boudou, que depois foi vice-presidente. Ele conseguiu reverter. Reestatizou a Previdência na Argentina. Por quê? Porque estava no início. Depois que se acumulou recursos na mão dos bancos, ou você paga o banco ou você expropria. Eu repito, não acredito em nenhuma das duas opções. Você só faz expropriação no ambiente de revolução. Não tem. E indenização, onde é que você vai arrumar 80% do PIB para indenizar? Ah, mas agora vamos falar aqui desse tal custo de transição. O que significa isso? Se as contribuições individuais dos trabalhadores vão para a sua conta individual e não tem mais contribuição do governo e nem dos empregadores, quem é que vai pagar as atuais aposentadorias? Hoje elas são financiadas com essa fonte de custeio. Não vai ter mais essa fonte de custeio. Isso é o custo de transição. A sociedade vai ter que pagar as aposentadorias, este ano, 602 bilhões. Ah, então o custo de transição é 602? Não. Tem um ano que vem, o outro ano, até todos os atuais, essa geração de aposentados e pensionistas, morrer. Sabe quanto custou isso no Chile? 40 anos depois, tem o valor. 1 PIB,36. No Chile. A estimativa da CEPAL para o Brasil é que são 2 PIBs. 14 trilhões de reais. Por isso que o Paulo Guedes não quer falar. Então, olha que lógica absurda, gente. Vamos admitir que nós temos 4% do PIB de déficit. Isso não é verdade. O governo mistura
regime próprio dos servidores da União, regime próprio dos servidores dos estados, municípios e dos militares. Está errado. Não pode. Eu sou contra você meter tudo na Constituição e fazer uma regra única para todos os estados. Os estados não têm situações iguais. Os estados têm que ter autonomia para debater com os seus servidores como reorganizar o sistema. Precisa ter um fundo de estabilização dos regimes próprios. Por quê? Porque não é responsabilidade do servidor. Se o governo lá atrás não fez a contribuição, se o governo fez a contribuição, tinha o fundo e meteu a mão no fundo, como aconteceu na maioria dos estados, a responsabilidade é do servidor? Não pode. Precisa ser criado um fundo de estabilização dos regimes próprios de previdência nos estados. Cada estado com a sua situação peculiar. O Espírito Santo vai ter que pagar a conta do Rio de Janeiro? Está errado. O Espírito Santo vai ter que pagar a conta do Rio Grande do Sul, que eles quebraram literalmente a Previdência? Está errado. O Espírito Santo tem desafios? Tem, próprios dele. Doutora Mônica vai falar. Não são pequenos, mas não pode jogar na conta do servidor, gente. E o dinheiro que foi recolhido ao longo de todo esse tempo, para onde foi? Não dá para dizer, acabou, ops, não tem mais. Agora, vem cá, vão aqui contribuir porque não tem mais. É isso, a contribuição extraordinária é isso, vai ser pro resto da vida. 27%, 29%, tá louco? Isso aí é confisco de salário. Nós não podemos admitir. Queremos discutir os regimes próprios. Queremos discutir as regras, não temos problema de discutir. Mostra onde é que está o privilégio. Mostra, vamos debater. Eu acredito que em muitas categorias tem mesmo. Eu vi outro dia um contra-cheque de um servidor, está publicado no jornal, não está o nome dele, tiraram o nome, 251 mil reais de salário. É salário. Foram checar. Eu, quando vi, falei, isso aqui é puta sacanagem do jornalista, né? O cara pega um mês de acúmulo, que o cara está recebendo indenização, sei lá, ação judicial. Aí o cara foi checar, na fonte. Não, é salário. Então não dá, gente, eu não topo. Eu acho que é injusto. Agora, vem dizer que nós, servidores públicos, todos somos privilegiados? Nós somos tudo marajá e nós somos responsáveis pelo caos da sociedade? Não concordo. Nós temos atividades peculiares, nós fizemos uma opção, nós fizemos um concurso. Isso não nos dá o direito de ganhar 200 pau por mês. Mas isso nos dá o direito de garantir o que foi conquistado na nossa luta também. Eu não posso fazer uma discussão rasa. Ah, todo mundo no Brasil ganha salário mínimo, então você vai ganhar salário mínimo, tá? Não, alto lá. Vamos fazer essa discussão com serenidade e com transparência. Se não tiver transparência, gente, dá isso aí, ó. Sem transparência, atribuem a gente males que nós não somos responsáveis. Então, essa lógica de dizer que a Seguridade Social brasileira é generosa demais, não é verdade. Nós precisamos de política de proteção social públicas. Do contrário, aqueles que nos... vou encerrar já. É que se deixar, gente... Falei que 1 hora é pouco. Mas nós precisamos desta lógica de proteção social. Portanto, quando for fazer a discussão com a sociedade, dizer o seguinte, não. A Previdência Social não é generosa. Ela protege quem precisa. Não é injusto você pagar uma pensão para uma mulher que dedicou a vida inteira à família. Aí, mais, hein? E mais, o cônjuge pagou. O cônjuge pagou Previdência. Quando você faz uma contribuição, eu jurei que não ia provocar, mas eu não resisto. Esperem que até o final do dia, se já não saiu, o Grivaldo vai soltar mais, viu? Vocês conhecem o Grivaldo? Para não falar Glenn Greenwood, eu já apelidei de Grivaldo, que aí é brasileiro o trem e a gente vai saber. O Grivaldo tá com um monte de coisa e diz que hoje... Eu jurei que não falava disso. Cadê a Ada? Não me repreenda, Ada. Mas, vamos lá. A sociedade é responsável pela desigualdade que ela reproduz. Em qual medida? Na medida do poder aquisitivo de cada um, gente. Isso é justo. Isso funciona no mundo inteiro. Por que aqui não pode funcionar? Vamos aqui raciocinar. O imposto que você paga por uma garrafa d'água,
Faz diferença no seu salário? Aqui, honestamente. O imposto de uma garrafinha d'água. Não faz. Agora, tem gente que não sabe o que é beber água numa garrafinha de água, velho. Tem gente que não tem água. Essas coisas têm que incomodar a gente. E nós estamos falando aqui de um centro urbano que, assim como o que eu vivo, é privilegiado. Esses caras não conhecem o Brasil, gente. Eu, quando estive ministro, eu andei o Brasil todo. O benefício da Previdência garante sobrevida, para milhões e milhões de pessoas. A gente não sabe o que isso significa na vida das pessoas. Eu visitava o Vale do Jequitinhonha, onde uma família de trabalhadores rurais tinha o benefício de um salário mínimo. Sustentavam 4 famílias. Eles sabem o que é solidariedade. A gente não sabe. Os caras dividem o pão do mês, gente. O salarinho do mês come um montão de gente junto. Então, este benefício da Seguridade Social, ele é fundamental na sociedade brasileira. Ele não é pouca coisa. Ele tirou muita gente de condição subhumana. E nós não podemos prescindir disso, né? A pretexto de equilibrar a economia do país. Olha, a economia do país não é responsabilidade nossa. Nós não quebramos a economia do Brasil. Quem quebrou a economia do Brasil é quem está quebrando os empregos, quem está quebrando as empresas, quem está acabando com o conteúdo nacional, quem está entregando o nosso patrimônio. Hoje o Paulo Guedes anunciou que vai retomar um programa para retomar a economia. Sabe qual que é? Ele vai liberar dinheiro do empréstimo compulsório dos bancos, sem vincular a crédito. Sabe o que significa isso? O empréstimo compulsório dos bancos não rende nada. É uma retenção que é feita por garantia, né, da estrutura, do sistema. Quando ele admite liberar esse dinheiro a bem da sociedade, ele tinha que carrear isso para a sociedade. É dizer o seguinte, ô banco, ô Itaú, você vai liberar aí 100 milhões do seu, ou 200 milhões, 300 milhões do seu compulsório. Esses 300 milhões serão liberados na medida em que eles forem financiar crédito para a sociedade. Aí tudo bem. Os banqueiros estão pegando isso, vão aplicar em título, vão remunerar um dinheiro que estava parado, ou vão financiar, dar funding para cartão de crédito e empréstimo pessoal, que o juro é 13%, 15% ao mês. Não, gente, aí fala sério, né? Aí onde é que tem retomada de economia? Na PEC eles tiram 40%, que é o financiamento, que é o funding do BNDES. Eles querem acabar com o BNDES. Tentaram de tudo quanto é jeito dizer que o BNDES financiou lambança no país. Os 7 ex-presidentes do BNDES, depois eu mando o relatório para a senhora, os 7 ex-presidentes do BNDES, de todos os partidos, não é de um partido, 7 ex-presidentes, inclusive o último, mostram o relatório de funcionamento do BNDES. O BNDES não é um boteco, gente. As aprovações do BNDES, elas passam por crivos. É claro que em todos os países, aí nós temos que conhecer lá fora, todos os países do mundo que estimulam a economia o fazem via banco de fomento. Vocês acham que vai construir uma rodovia, a empresa tem dinheiro para fazer? Não. Nenhuma empresa investe o capital dela na infraestrutura, elas pegam nos bancos de investimento, que é quem estimula a economia. Portanto, esta é a razão de ser de um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em alguns períodos, o banco só financiou grandes empresas. Em outros períodos, financiou também pequenas empresas. E é o correto. E aí isso incomodou. Quando você tira o foco do banco, que era só para grandes empresários, e coloca para pequenos empresários, claro que incomodou. Mas os relatórios estão lá para ser lidos. O fato, para eu encaminhar, que já passaram os 5 minutos, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós não podemos aderir a essa lógica de que ou faz a reforma ou o Brasil para. Não é verdade. Nós não precisamos dessa reforma. Essa reforma vai tirar 1.190 bilhões de reais do consumo, dos pobres, da economia. Ela vai trazer mais estagnação, ela vai trazer mais recessão, ela vai trazer mais concentração de renda,
na mão de banqueiros, né? E vai ampliar a desigualdade social. Ué, mas qual é a saída? A saída, primeiro, é fazer um debate com a sociedade. Segundo, um debate pautado na reforma tributária, na reorganização das fontes de financiamento, não no direito. Cada vez que tem problema na Previdência, vamos fazer reforma paramétrica. Vamos tirar direito, vamos aumentar a idade, vamos diminuir o salário, vamos cortar as pensões, vamos... Peraí, por que tem que fazer isso? Essa lógica está equivocada. Nós precisamos ir por outra lógica. Nenhum país do mundo estruturou o seu sistema de proteção social para ter superávit. Nós não podemos ir aos extremos. O maniqueísmo é ruim. Ou preto ou branco é ruim. Então não precisa, então não tem que fazer nada, o sistema está bom. Não, ele não está bom. Ele tem desafios. A sociedade está envelhecendo, nós estamos vivendo mais, o que é bom não é ruim. Isso nos impõe um desafio de reestruturar o financiamento, não cortar direito. Nenhum país do mundo faz isso. Se reestrutura fonte de financiamento. A Europa colocou royalties de minério, de petróleo, de gás. Aí no Brasil, os caras, vou falar. Ela pediu para dar uma estendidinha, para falar um pouquinho das principais, das mudanças, você fala? Das principais mudanças? Tá. A Ada está pedindo para falar rapidamente aqui sobre as principais mudanças. O central da reforma, como eu disse, são mudanças paramétricas. O eixo, que era substituir o modelo solidário pela capitalização, por hora está vencido, por hora. Resta o quê? Mudanças paramétricas. E quais são as mudanças paramétricas? Gente, aí é um mais cruel que o outro. A pensão a 60%, está errado. Quando a gente contribui para a Previdência, nos nossos 11%, aqui está 11 ou está 14? Nos nossos 11%, a proposta manda ir para 14 todo mundo. Nos nossos 11%, por trás desse índice, existem ali rubricas diferenciadas. Eu estou pagando aposentadoria, estou pagando pensão, estou pagando benefício de risco. Tudo isso entra no cálculo atuarial. Isso significa que nós estamos pagando a pensão. Ora, não pode ter o pagamento de uma contribuição sem a contrapartida. Isso é inconstitucional. Eu não posso cobrar uma alíquota sobre a pensão e quando eu for exercer o direito eu tenho que escolher se eu fico com um ou se eu fico com outro. Eu paguei os dois. Então não pode, está errado. Além de ser injusto socialmente, é injusto, é equivocado ou é ilegal. Não pode fazer isso. Uma outra coisa é o cálculo, gente. Tem muito servidor iludido. Claro que a gente tende a olhar a nossa situação. Aí tem servidor que fala assim, não, eu não vou ser atingido. Eu estou na regra de transição. Gente, não se iludam, regra de transição é para acesso. Não tem regra de transição para cálculo. Significa dizer que sancionou a medida, no dia seguinte você vai aposentar, você vai ficar com 60% do seu valor. Isso é para todo mundo. Aliás, não é 60%, viu? Os cálculos do Diese mostram o seguinte, como não tem mais o expurgo dos 20%, das 20% piores contribuições, vai ser 100% de todo o período de julho de 94 para cá, ou 100% de todo o período, ainda que seja depois de julho de 94, ao você não expurgar as 20% piores contribuições, você diminui em até 12% a sua média. Significa que não é 60%, é 50%. 50%. Se você ganha 10 mil, você vai ganhar 5 mil. Isso é grave. É uma redução brutal. Ah, mas eu não tenho direito a 100%? Tem. Você vai a 65 anos com 40 anos de contribuição. Aí você tem direito à integralidade e à paridade, que é uma doideira. Eu não sei o que o relator, a gente fez muita pressão, eu não sei o que o relator vai trazer no relatório agora. Né? Ele soltou alguns ensaios sobre incluir mais uma regra de transição, porque nós tínhamos só uma. Eram 3 ou 4 para o regime geral e uma só para nós, que era os 2 anos, né? Os 50% para os 2 anos. Agora aumentou para 100%. Não sei como é que ficou, como é que ele vai apresentar esse relatório. Mas o fato é que é injusto também com a gente. E tem muita gente iludida. Né? A reforma, no geral, a questão dos rurais, em princípio também ele tirou, pode voltar no plenário, mas ele retirou. E nós temos que lembrar uma coisa importante, gente. O que ele tirou, coloca depois. Você tem razão. Você tem razão. Tirou, agora coloca. Claro que coloca. Ele vai votar o relatório. Vamos entender como é que é isso?
daqui, eu acho que em agosto, não vai ser agora. Ele não consegue votar antes do recesso. Mas vai ter que votar o relatório na comissão. Votou o relatório na comissão, o texto vai a plenário. Tem um mínimo de sessões necessárias, obrigatórias, para discussão em plenário. Aprovou em primeiro turno, tem mais um período de discussão e uma votação em segundo turno. Só depois vai para o Senado, que pode mudar tudo. Aliás, nós estamos centrando fogo, e eu sugiro às entidades centrarem fogo no Senado. Por quê? Porque você tem uma distribuição de forças diferente da Câmara. O Senado, vamos lembrar aqui, são 3 por Estado. As bancadas estaduais ganham peso, enquanto que na Câmara o critério é populacional. No Senado não, é igual, é uma representação do Estado. Então nós temos que centrar fogo, são 2 turnos de novo no Estado, no Senado. E a gente pode modificar isso. Eu acho que com muita... E eles ajudam a gente o tempo todo, né? Eles brigam o tempo todo. Aprova um negócio na Câmara, o Paulo Guedes vai lá, ainda que seja favorável, ele vai lá e xinga todo mundo. Diz que, aqui é um toma lá da cá, estão esperando a gente pagar vocês, aqui é o lugar do dinheiro, da compra e venda. Eu não consigo entender essa lógica. Às vezes eu acho que tem muito método nessa loucura. Às vezes. Mas às vezes eu acho que é loucura mesmo. Junta insanidade, loucura, junta um monte de coisa, burrice. Porque não é possível, gente. Você consegue aprovar um negócio no Congresso e o cara vai lá e xinga os congressistas. Aí o Rodrigo Maia dá pulo todo dia. A briga entre eles nos ajuda. Né? Vai postergando e a gente vai ganhando força na sociedade para impedir a reforma. Eu vou deixar, Ada, os temas mais específicos para as perguntas, senão não sobra nada, tá bom? Gente, muito obrigado. Vamos então agora à resposta das perguntas feitas pelos participantes. Bom, gente, isso aqui dá um seminário, tá? Eu não quero invadir o tempo da Mônica, então eu vou ser bastante objetivo. E todo mundo já viu que eu tenho dificuldade. A Previdência é deficitária, como alega o atual governo? A Soraya. Quem que é a Soraya? Soraya, primeiro, esse conceito de superávit e déficit, ele é equivocado. Para a gente levar em conta isso, eu precisaria remontar ao início do século passado, pegar as contribuições que nunca vieram para a Previdência, que os caras torraram, um século torrando contribuição da Previdência, aí chega aí e fala, nossa, ela é deficitária, não dá, não tem dinheiro. Opa, alto lá. Cadê o dinheiro? Onde vocês enfiaram o dinheiro? Então, essa discussão de deficitária e superavitária, ela é muito relativa. Eu prefiro ir pelo seguinte, que os outros países fizeram e fazem. Um sistema de previdência social ou um sistema de proteção social como o nosso, e aí, gente, vou fazer uma ressalva aqui. O nosso sistema é um dos melhores do mundo. Não é exagero. Eu fui fazer pós-graduação em sistema de gestão de seguridade, fui estudar em Madrid, no Brasil não tem, e fui entender o sistema europeu. O nosso é um dos melhores do mundo. Os países vêm aqui aprender, gente. O México veio aprender com a gente, a China veio aprender com a gente. Eu estava numa reunião do G20 uma vez, e o comissário do G20 para a área social pediu uma paralela comigo. Eu não entendi nada. Falei, o que o cara quer comigo? Fui lá para a paralela com ele. Foi em Paris. E ele falou o seguinte, olha, eu queria que o senhor me explicasse como é que o Brasil consegue coordenar políticas tão antagônicas. E eu falei, quais são as políticas antagônicas? Ele falou, vocês conseguem ter, no mesmo sistema, uma previdência contributiva, com cálculo atuarial, com projeções atuariais, obrigatória, que é o nosso regime geral. Dentro desse sistema, vocês têm proteção subsidiada, contributiva também, que são o empreendedor individual, as donas de casa de baixa renda, o Simples Nacional. Isso são políticas de proteção contributivas subsidiadas. E vocês conseguem coordenar isso com previdência, que eles chamam de previdência, que para nós é assistência, está dentro da Seguridade, que é os benefícios da LOAS, o BPC e o Bolsa Família. Ele falou, isso concorre, não é possível fazer isso. Eu falei, o senhor esqueceu de uma coisa, nós temos previdência complementar privada também,
que é a complementar, as entidades fechadas de previdência complementar. O Brasil consegue coordenar isso tudo. Lá fora não é, lá fora ou é preto ou é branco. Ou é contributivo individual ou é solidário geral. E a gente consegue coordenar isso tudo aqui. Então o nosso sistema ele é complexo, ele é muito complexo, mas ele protege. Claro que ele não pode parar no tempo. A sociedade evolui. O sistema tem que evoluir também. Ele tem que incorporar a evolução da sociedade. Tem uma coisa que é grave, que nós não vamos conseguir barrar. A substituição de gente por tecnologia. Nós não vamos barrar isso. Nem devemos. É evolução social. E como é que você faz? Se a gente ficar pendurado em folha de salários, cada vez mais nós vamos ter menos pessoas trabalhando em relação às pessoas aposentadas. Como é que você supera isso? Se você ficar pendurado em folha de salários? Está errado. Nós precisamos substituir a fonte de financiamento folha de salários por valor agregado, qualquer que seja ele. Tem várias modalidades. Essa que eu relatei aqui para o nosso companheiro aí do Fisco é uma delas. Você transfere o financiamento de folha para a movimentação financeira. Dedutível, inclusive. Para as pessoas mais pobres não pagarem. E eu acho que é mais justo, tem que botar em debate. Agora, não dá, para a gente dizer, não, a nossa está falida, a nossa está... Não, não está, não é verdade. O nosso sistema, tanto ele é sustentável, que até 2015 tinha superávit. Eu repito, eu não gosto do conceito de superávit porque ele não é justo. Mas existia superávit até 2015. O que aconteceu de 2015 para cá? A Regina já falou um pouco. Gente, não cresceu a despesa, não explodiu a despesa. A despesa tem crescimento estável. Caiu a arrecadação. Crise mundial, desemprego. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e 40 milhões de pessoas na economia informal. É isso. Caiu a arrecadação. Nós vamos ter reforma trabalhista, claro. Intensificou a desproteção social. E a gente já tinha dito isso. Considera possível o sucesso da atuação sindical contra a reforma? Tanto considero que a gente já conseguiu avanços. Agora, eu só faço uma ressalva, gente. Facebook, Twitter e Instagram não vai vencer nada, viu? Nem o WhatsApp. Ou a gente vai para a rua, ou a gente engrossa as manifestações, ou não vai ter resistência. Eles só entendem a linguagem da manifestação. E aqui, de novo, sem violência, pacífica, expressando a nossa insatisfação, mas tem que mobilizar. Se não mobilizar, eles vão passar a reforma. Como ficou a situação da pensão por morte do cônjuge? A pensão por morte, gente, eles fizeram o seguinte, eles acabaram escalonando. Até um salário, você tem 80% do valor. Não, até um salário é acumulável. Entre 1 e 2, 80, entre 2 e 3, 60, entre 3 e 4, 40, entre 4 e 5, 20. E acima disso, 10%. Ou seja, ele vai 10%. Onde já se viu, quer dizer, se ganha 5 mil reais, a viúva vai ficar com 500 reais de pensão. É um baita equívoco isso. Um baita equívoco. Tá? Explicar melhor o acúmulo da aposentadoria, é isso daí que eu tinha falado, na morte do cônjuge. Tem uma pergunta bem legal aqui, da Mariluce. Quem que é a Mariluce? Mariluce. Bacana a sua pergunta, de verdade mesmo. Porque me permite... Eu acho assim, eu não sou política, não sou política. Sou totalmente contrária a essa reforma da Previdência, estou achando absurda também. Sabe. Mas eu me pergunto isso aí. Não, vou responder para a senhora. Por que o governo petista não fez as mudanças necessárias para acabar com os absurdos dessas medidas fiscais e deturpadoras da justiça social? Bom, pena que eu não tenho mais tempo, Marilúcia, mas eu vou falar em grande medida do que nós estamos devendo. Eu fui ministro... Pois é, por isso que eu fiz a pergunta. Isso. Não só fui ministro. Um monte de gente é ministro, passa por lá e não sabe nem por que passou. Eu ajudei a construir esse governo. Oi? Não deveria, claro que não deveria. Como é seu nome? Andréia. Uma hora eu quero contar as agruras que eu passei, sendo servidor público, da Previdência, e no início do governo o presidente me chamou e falou, eu quero você aqui na Previdência. Eu falei, ô chefia, mas eu sou um Zé Ruela.
lá do interior de São Paulo, eu não tenho tamanho para ser nada. Ele falou, não, você vai ficar aqui porque você entende do assunto. Eu fui vice-ministro, André, secretário executivo, de quase todos os ministros. Quase todos. Trocava o ministro, o secretário executivo era eu. Oi? Na verdade, não é que é bagunça, é uma dívida nossa. É o sistema. O nosso sistema presidencialista de coalizão impõe isso. Você não governa sem fazer uma coalizão. E o que significa uma coalizão? Você dividir poder. O que o presidente entendeu, como ele entendeu uma forma de não perder o controle das coisas que deveriam ser feitas na Previdência. E aqui eu ficaria horas falando para vocês do que era a Previdência antes de nós, do que nós fizemos na Previdência. A Previdência era fila, pessoas dormindo, 2 anos para conseguir um benefício, e nós implantamos o reconhecimento automático do direito em 30 minutos. Eu mostro para vocês a manchete do jornal Estado de Minas, que era de oposição, que quando nós lançamos a aposentadoria em 30 minutos, a manchete do Estado de Minas, primeira página, eles foram atrás, aliás, a Globo foi atrás. Quando nós lançamos isso, o presidente falou, eu estava ministro, o presidente falou assim, você vai acompanhar a imprensa. E eu fui atrás, fui em 10 agências com a imprensa, para medir se estava fazendo em 30 minutos. Nenhuma passou de 30 minutos, o atendimento. E o Estado de Minas colocou o seguinte, aposentadoria em 30 minutos. Fez um X no 30, eu deixo essa manchete para vocês, e botou 5. O presidente olhou e falou, quanto você pagou para os caras fazer isso? Eu falei, nada, presidente, eles foram ver. Por quê? Nós invertemos a lógica do ônus da prova, só isso. Nós temos os dados, por que a gente exige que a pessoa leve um saco de papel se eu tenho os dados? Certifica os dados, ele vai lá, cara, crachá e aposenta. Isso é uma das coisas, nós fizemos um monte de coisa boa. Agora estamos devendo, Mariluz. Estamos devendo reforma política para acabar com isso que a Andréa falou, porque precisa acabar. Qual a lógica de um senador indicar um cargo no Serviço Público Federal? Para quê que ele tem que indicar o diretor de infraestrutura do DENIT? Por que o Ministério da Previdência ficava na negociação? Ia lá o PMDB, eu quero o Ministério da Previdência. E eu falava, nossa, eu estou lascado. E foi isso. Foram quase 15 anos equilibrando o prato. E os caras tentando fazer de tudo, e a gente não deixando fazer de tudo. Enfim. Agora, isso é uma coisa, deixa eu complementar. Isto, reforma política. Reforma tributária, Mariluz. Nós mandamos 2 vezes. O sistema político nosso é tão equivocado que você elege um presidente com uma orientação política e o Congresso tem orientação política contrária. Porque a gente vota de maneira... Para deputado, especialmente, a gente vota porque o cara fez um favor para a gente. Esse é o problema. Esse é o problema. E não é só lá, Maria. Aquilo ali é o espelho da sociedade. A sociedade é isso, gente. Eu fico abismado, e aqui me perdoem quem não concordar, mas eu sou obrigado a dizer, por honestidade intelectual, e por humanidade. Não é nem política, Mariluz, não é política, é humanidade. Eu queria saber onde está Jesus Cristo no ódio aos negros, no ódio aos homossexuais, no ódio às mulheres. Onde que está Jesus Cristo? Onde que está, gente? Não dá para ter uma postura humana. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esqueçam então, quem gosta, gosta. Eu gosto da política, eu acho que a política influencia o nosso dia a dia. Quem não gosta, não tem problema. Lide com a humanidade, lide com a fraternidade, lide com a dor do próximo. Eu não posso dizer que um idoso pobre, um deficiente pobre, tem que viver com R$400. Isso é desumano, gente. É desumano. Não existe felicidade possível na miséria alheia. Você sobe o vidro do seu carro, você você faz o seu carro blindado, mas a criança continua morrendo de fome. A mãe continua em desespero porque não tem leite para dar para o seu filho. Isso não é humano, gente. Isso não é humano, eu estou falando disso. Eu estou falando de um governo que tem que olhar para as pessoas. E me perdoem, gente. Até agora, este governo que foi a esperança de muita gente, fala sério, gente, é cada dia um vexame atrás do outro. É um vexame atrás do outro. Onde já se viu, e baseado em mentira.
baseado em mentira, em ódio. Não dá, a sociedade não pode ficar carregando ódio, gente. Ou a gente tem uma coisa, aí eu queria ter tempo para falar com você, Andréia. Aí eu queria ter tempo para falar com você. Não, aí é o seguinte, eu não vou tomar como provocação, mas eu fiz parte do outro governo, e foi um governo para branco, para preto, para homossexual, para indígena, para pobre, para mulher, para criança. Isso ninguém pode negar, ninguém pode negar. Existem erros, eu assumo erros que existiram. Agora, dizer que não foi um governo de inclusão social não é verdade. Eu repudio dizer que não foi um governo de inclusão social, porque eu fiz parte dele. Teve erro crucial, que tem que ser punido. Qualquer erro, qualquer crime tem que ser punido, com prova, não com PowerPoint. Então, eu quero que vá até o final. Eu quero que vá até o final para a gente provar. Agora, o que nós precisamos fazer, gente? O que nós precisamos fazer é evitar ao máximo o maniqueísmo. Evitar o confronto. Quem votou no Bolsonaro não é fascista, por natureza. Nós não podemos, nós que não votamos, achar o seguinte, ó, os caras são tudo fascistas. Não tem 50 milhões de fascistas no país. O que tem é desinformação. O que tem é falta de educação política. É falta de educação nas escolas. É falta de formação para as pessoas poderem votar. Porque votar a troco de uma dentadura, de um pé de sapato, de um emprego para um filho, está errado. E isso ainda acontece. Por isso que o sistema político tinha que ter sido mudado. A mãe das reformas, Mariluz, era a reforma política. Essa era a mãe das reformas. Nós não conseguimos fazer. A reforma tributária nós mandamos. Por que não aprova? Porque 70% do Congresso deve para a Previdência Social. Os empresários são devedores, não vão aprovar a regra que permitam cobrar as dívidas, é isso. E nós elegemos esses caras. Nós colocamos, eles não foram lá sozinhos. O cara que fez o Laranjal em Minas Gerais foi o cara mais votado de Minas. Por quê? São Paulo elegeu Alexandre Frota, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor... Isso. Pelo amor de Deus. Bom, tem mais uma pergunta aqui, e eu vou encerrar com essa. O governo federal encampou duas propostas principais: a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Bom, primeiro, reforma da Previdência não é reforma, gente. É ajuste fiscal na conta do pobre. E este é o grande carro-chefe deste governo. O projeto econômico do Paulo Guedes é aprovar a reforma da Previdência. Nós estamos lascados. Não tem uma proposta de geração de emprego, não tem uma proposta de crescimento econômico, não tem uma proposta para retomar a obra de infraestrutura, é reforma da Previdência. E se não fizer a reforma, o país quebra. Essa é a lógica. E eu já ouvi isso, nós já ouvimos isso várias vezes. O Temer falou a mesma coisa. Não vai para lugar nenhum. Não, todos os economistas, inclusive os neoliberais, inclusive os da direita, estão dizendo: só a reforma não basta. Não vai tirar a gente da estagnação. E é para onde nós estamos caminhando. E o pacote anticrime, gente, eu não sou criminalista, não vou me arvorar numa tese que eu não conheço. Eu participei de discussões sobre o pacote anticrime. Minha impressão é que ele não combate nada. O que nós precisamos, o combate ao crime, o combate à corrupção, primeiro, ele tem que ser sistemático. Ele tem que estar dentro dos processos na sociedade. Não pode estar só no Congresso Nacional, nas estatais. Ele tem que estar em casa, gente. Eu estava outro dia num aniversário de criança e tinha um casal de pessoas idosas já, amigos meus antigos, um casal que já tinha 60 e poucos anos. E a gente falando de um show que ia, e a mulher falou assim: bem, você pegou a carteirinha? E eu fiquei escutando, que carteirinha é essa, né? Pagou meio ingresso de estudante. Fraudaram, nós compramos a carteirinha. Gabas, nós compramos a carteirinha. O cara vende lá e a gente paga meio ingresso. Não, mas lá não era estudante.
Era de estudante, carteirinha de estudante. Aí eu falo que eu faço faculdade. Ah, gente, para. E essa criatura bateu panela como uma doida. Bateu panela como uma doida contra a corrupção. Aí o cara tá no trânsito, ele pode pela direita e vai pelo acostamento. Se o guarda para, ele dá cinquentão. A corrupção está em todos os atos da nossa vida, gente. Quando você chega pro seu filho e fala assim, ó, estuda para a prova que eu te dou uma ida para Disney. Você está fazendo o que? Você está comprando o seu filho. Ô infeliz, estuda, porque é a tua liberdade. Estuda, porque senão você vai se lascar. A cabeça não pensa, o corpo padece. Minha mãe dizia isso. Nunca ofereceu nada no seu chinelo. Se fosse mal, o chinelo cantava. E eu não acho que chinelo resolve, viu? Não sou a favor de bater. Apesar de que eu acho que eu apanhei pouco. Eu era muito ruim. Pensa um moleque desgraçado de travesso, era eu. Minha mãe trabalhava fora e eu vivia fazendo arte. Então eu acho até que apanhei pouco. Eu tenho 2 filhas e nunca ergui um dedo para elas. Nunca. Uma já tem 28, a outra 23. Nunca apanharam. Nunca, por motivo nenhum. E são muito obedientes, corretas, formadas, casadas, estão com a vida organizada. Então, para eu finalizar, gente, primeiro aqui eu quero de novo agradecer, pedir desculpa se eu sair do eixo, que era a discussão central Previdência, mas não dá para discutir Previdência sem falar de contexto. Ela não veio à toa. Ah, a reforma veio para organizar a Previdência. Não. A reforma é parte de uma estratégia de redução de proteção social. É a luta de classes. Muita gente não gosta de falar de luta de classes. A reforma é a luta de classes. Uma parte da sociedade chegou e falou, olha, não quero mais pagar essa conta. Quem são? Os ricos. Não queremos mais pagar a conta da Seguridade, ponto. Nós queremos aumentar o nosso ganho. É isso que o que está em jogo. O que está em jogo no Congresso Nacional é o papel do Estado. É isso. Ao fim e ao cabo, é se o Estado serve para proteger o cidadão ou se o Estado vai servir para continuar acumulando recursos do capital especulativo na mão de meia dúzia. É só isso. Fora isso, são nuances. Um pouco para lá, um pouco para cá, mas a grande discussão é o orçamento da União. É se vai ter pobre no orçamento ou se o orçamento continua pagando o serviço da dívida para meia dúzia, para engordar o capital e o lucro dos 5 maiores ricos do país, que 5 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. Essa é a expressão de um país doente, que a gente só combate com discussão, com debate saudável, sem briga, sem ir para o pau com os outros, sem dizer que os outros são... Ah, eu discordo de você, eu quero a sua morte. Está errado. Eu discordo de você, senta aqui, vamos discutir. Você não pode desejar a morte do seu opositor. Não é seu inimigo, é opositor. Vamos sentar e vamos discutir os elementos que conformam a sua opinião e a minha. Eu quero mudar a minha. Eu estou disposto a mudar a minha, só tenho que me apresentar argumento. Gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. E eu continuo à disposição, viu, Adam?